Muito bom dia, né? Infelizmente eu dei uma pausa aqui no canal por alguns motivos, mas mesmo assim a gente ainda continua tentando, né, expor um pouquinho de teologia, um pouquinho de história a respeito do método histórico crítico, de forma especial com os livros que a gente tem no Brasil, né? E esse canal visa, de alguma forma, né, disponibilizar de forma mais acessível possível o conhecimento do método histórico crítico, dessa pesquisa histórica do Novo Testamento para pessoas que não conseguem comprar toda essa quantidade de livros, né? E esses livros já são uma boa indicação, né? De forma especial, hoje a gente vai falar um pouco sobre o método histórico crítico, de forma especial, e como ele foi definido, né? E aqui, em Alienação da História, James Dunn vai falar a respeito do método histórico crítico. Então ele vai começar falando do Gottho Lensing, que foi um editor do Fragmento de Reimarus, e ele vai falar, por exemplo, que ele que define o que era uma verdade religiosa e o que é uma verdade histórica, né? E aí ele vai falando, por exemplo, que a diferença da verdade religiosa e a verdade histórica é, em sua essência, que a verdade religiosa, digamos assim, ela é, por sua natureza e por sua definição, ela é, digamos assim, um pouco mais certa. Como assim? A gente não nega a existência de Deus, a gente não nega a existência do purgatório, tudo isso é uma coisa inata, né? Já a verdade histórica, que é o que os historiadores eles trabalham, ela por sua definição, ele vai falar que as segundas são contingentes, acidentais e sempre incertas, uma vez que o historiador pode lidar apenas com as probabilidades da reconstrução a partir dos testemunhos humanos. E Lensing vai dizer que verdades acidentais da história jamais pode se tornar prova das verdades necessárias para a razão, né? A partir disso, os historiadores já vão se desenvolver aqui, por exemplo, aqui, ó, Ernest Röschen, já no século XIX, ele colocou o dilema do método histórico crítico como probabilidade, analogia e correlação. E aí ele vai definir aqui, ó, por probabilidade, ele entende a descrição de Lensing fazer da verdade histórica, na melhor das hipóteses, provável e nunca certa, com o resultado sendo sempre o mais do que o provável e provavelmente certo. E o Troche ele vai dizer, ó, no campo da história há apenas julgamentos de probabilidade. Então isso daqui já é um pontapé inicial para a gente começar a pensar o método histórico crítico e começar a análise através desse método, que ele é muito útil para análise das escrituras. Se você é católico romano, pelo menos eu sou católico romano, tem alguns textos, por exemplo, do cardeal Joseph Ratzinger, quando ele ainda era cardeal da Congregação para a Doutrina da Fé, que ele vai falar do método histórico crítico, de Bultmann e tudo mais, e ele vai ressaltar que esse método ele é muito eficaz e bom para uma análise das escrituras, mas ele não pode parar em si mesmo, porque as escrituras elas não são apenas história, mas como inspiradas por Deus, elas são matéria espiritual e teológico também. E aqui por analogia também, ele vai falar um pouquinho da analogia. Então, como os historiadores eles vão sempre estar fazendo comparações, analogias com aquilo que pode ou não acontecer, né? Estou disponibilizando os trechos aí para vocês darem uma lida aí, pode dar uma pausada e por aí vai. A partir dessa definição é que o James Dunn ele vai começar como é que é? Ele vai começar a aplicar o seu método de forma particular nesse livro. O Jesus Recordado, que é o livro que ele elaborou, né? Esse livro elaborado por ele vem trazer justamente uma outra perspectiva. Ele não se prende tanto aos critérios de autenticidade, né? Ele vai muito mais além desses critérios, e ele vai mais no sentido de que o que é mais lembrado de Jesus, né? E aí ele tem outra parte aqui, outro capítulo, que é História, Hermenêutica e Fé. O que a história consegue oferecer? Qual é a tarefa do historiador? Esse é o primeiro ponto, por quê? Porque se a gente não tem um método claro, como que a gente vai ir para a conclusão? Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque muitas das vezes eu sou muito da opinião do Dale Ellison Jr.,
de que o historiador ele deve ter uma certa modéstia, porque ele não está trabalhando com eventos que ele consegue repetir, eventos que ele consegue comprovar, digamos assim, né? Muitas das vezes é apenas probabilidade. Probabilidade, não certeza, né? Até o Bart Ehrman, ele parte por isso também lá no Jesus Existiu ou Não. Ele vai falar que muitas das vezes o historiador ele só pode ver o passado com base naquilo que ele acha que provavelmente aconteceu. Tudo que o historiador ele pode dizer é aquilo que é mais provável. E é por isso que eu sempre viso focar isso daqui, porque, por exemplo, o fato histórico, segundo James Dunn, ele vai dizer que o fato histórico é sempre a aproximação do passado e não o passado em si. A investigação histórica provável é um veredito muito positivo, né? Então, quando a gente está trabalhando com a história antiga, é essa a nossa realidade, né? Então, não tem muito o que tu ir fazer em quesito de, eu quero comprovar que Júlio César atravessou o Rio Rubicão, ou outras coisas. Não, você só vai ter aquilo que é o mais provável. E é a partir daí que a gente vai desenvolver as nossas análises das fontes textuais, né? Aqui eu gostaria só de focar essa parte para a gente começar a abrir nossa mente para muitas das coisas que esse método oferece. E é isso aí, um bom dia.